Palavras diárias de Deus. Nenhum dos seres criados e não criados pode substituir a identidade do Criador. Desde quando ele começou a criação de todas as coisas, o poder de Deus começou a ser expresso e começou a ser revelado, pois Deus usou palavras para criar todas as coisas. Independentemente da forma como ele as criou, independentemente do motivo pelo qual ele as criou, todas as coisas vieram a existir e permaneceram firmes, e existiram devido às palavras de Deus. E essa é a autoridade única do Criador. Antes do surgimento da humanidade no mundo, o Criador usou o seu poder e autoridade para criar todas as coisas para a humanidade, e empregou seus métodos únicos para preparar um ambiente de vida adequado para a humanidade. Tudo o que ele fez foi em preparação para a humanidade, que logo receberia seu sopro. Isso significa dizer que antes da humanidade ser criada, a autoridade de Deus foi revelada em todas as criaturas diferentes da humanidade, em coisas tão grandes como os céus, os luminares, os mares e a terra, e naquelas tão pequenas como animais e aves, bem como em todos os tipos de insetos e micro-organismos, incluindo várias bactérias invisíveis a olho nu. Cada uma delas recebeu vida pelas palavras do Criador, e cada uma delas proliferou devido às palavras do Criador, e cada uma delas viveu sob a soberania do Criador devido às palavras do Criador. Embora elas não tenham recebido o sopro do Criador, ainda assim revelaram a vida e vitalidade concedidas a elas pelo Criador através de suas diferentes formas e estruturas. Embora não tenham recebido a capacidade de fala concedida à humanidade pelo Criador, cada uma delas recebeu uma maneira de expressar sua vida que lhe foi concedida pelo Criador e que diferia da linguagem do homem. A autoridade do Criador não só confere vitalidade de vida a objetos materiais aparentemente estáticos, de modo que eles nunca desaparecerão, mas além disso, confere o instinto de se reproduzir e multiplicar a todo ser vivente, de modo que eles nunca desaparecerão, e de modo que, geração após geração, passarão adiante as leis e princípios de sobrevivência que lhes foram concedidos pelo Criador. A maneira pela qual o Criador exerce sua autoridade não adere estritamente a uma perspectiva macro ou micro, e nem está limitada a qualquer forma. Ele é capaz de comandar as operações do universo e de ter soberania sobre a vida e a morte de todas as coisas, e além disso, é capaz de manobrar todas as coisas para que elas o sirvam. Ele pode gerenciar todo o funcionamento das montanhas, rios e lagos e governar todas as coisas dentro deles. E além disso, é capaz de prover o que é necessário para todas as coisas. Essa é a manifestação da autoridade única do Criador, entre todas as coisas além da humanidade. Tal manifestação não é somente para uma existência, e nunca cessará ou descansará, e não poderá ser alterada ou danificada por qualquer pessoa ou coisa. Tampouco poderá ser acrescida ou reduzida por qualquer pessoa ou coisa, pois ninguém pode substituir a identidade do Criador, e, portanto, a autoridade do Criador não pode ser substituída por nenhum ser criado, e não pode ser alcançada por nenhum ser não criado. Tomemos os mensageiros e anjos de Deus como exemplo. Eles não possuem o poder de Deus,
muito menos possuem a autoridade do Criador. E a razão pela qual eles não têm o poder e a autoridade de Deus é que não possuem a substância do Criador. Os seres não criados, como os mensageiros e anjos de Deus, embora possam fazer algumas coisas em nome de Deus, não podem representar Deus. Embora possuam certo poder que o homem não possui, não possuem a autoridade de Deus. Não possuem a autoridade de Deus para criar todas as coisas e comandar todas as coisas e deter soberania sobre todas as coisas. E, portanto, a singularidade de Deus não pode ser substituída por nenhum ser não criado, e da mesma maneira, a autoridade e o poder de Deus não podem ser substituídos por nenhum ser não criado. Você leu na Bíblia sobre algum mensageiro de Deus que tenha criado todas as coisas? E por que Deus não enviou nenhum de seus mensageiros ou anjos para criar todas as coisas? Porque eles não possuíam a autoridade de Deus, e assim não possuíam a capacidade de exercer a autoridade de Deus. Assim como todas as criaturas estão todos sob a soberania do Criador e sob a autoridade do Criador, e, portanto, o Criador é igualmente o Deus deles e é também o soberano deles. Entre todos eles, sejam nobres ou humildes, muito ou pouco poderosos, não há um que possa superar a autoridade do Criador, e, portanto, entre eles não há um que possa substituir a identidade do Criador. Nunca serão chamados de Deus e nunca poderão se tornar o Criador. Essas são verdades e fatos imutáveis.